Olá, sou o Juliano Alcântara, treinador comportamental e diretor-geral da Prospere Desenvolvimento Humano. Estou aqui com o Paulo Fiolio, especialista em criptomoedas. E hoje vamos falar um pouco a respeito de desenvolvimento humano, de comportamento do ser humano. Espero que esse nosso trabalho possa gerar bastantes insights e dicas para as pessoas que estão nos ouvindo. Paulo, obrigado pela sua presença, sua disposição em me atender. Sei que você está aqui no Brasil a curto espaço de tempo, tem muita coisa a fazer, não é mesmo? Então eu já agradeço de antemão e também estar aqui no Orna Café, degustando. Espero que esteja gostando aí do café. Muito obrigado pela presença. Eu agradeço o convite, Juliano. É um prazer estar aqui com você. Mais uma vez a gente trocando figurinhas e se desenvolvendo, que eu acho que é isso que fica das nossas conversas. Se não me falha a memória, Paulo, nós nos conhecemos já faz aí uns 10 anos e naquela ocasião em Dale Carnegie você buscava lá o desenvolvimento de relações pessoais, o falar em público. Queria que você contasse um pouco dessa tua trajetória mais recente até chegar nesse momento. Você hoje mora em Munique, Alemanha, ou seja, ainda está nessa transição toda. Então, se você puder, para que nossos ouvintes conheçam também um pouco mais a respeito da sua trajetória, será bastante importante. Fale um pouco a respeito de você. Eu acredito que o treinamento de Dale Carnegie e o treinamento com você, principalmente, foi fundamental para minha carreira recente. Como o mercado de criptomoeda tem crescido rapidamente, eu tenho acompanhado isso. Então, isso é uma coisa que eu sempre penso. Você tem que participar de um mercado que cresce rapidamente, que você acaba indo junto. E com você eu ganhei mais confiança, para falar em público, em relações com as pessoas. Isso fez toda a diferença. Quando a gente está falando do mercado de criptomoeda, é um mercado global. E você tem que se preparar para isso. As culturas são muito diferentes. A maneira que as pessoas falam, a maneira que as pessoas respondem, aqui no Brasil tudo é mais maleável, mais solto, E quando você trata com outras culturas, a coisa é mais rígida e não necessariamente a pessoa não gosta de você ou tem algum problema com você, Então, atualmente eu sou gerente de marketing da Genesis Mining, que é a maior mineradora de criptomoedas do mundo. Então nós temos data centers. E nesses data centers tem várias máquinas para minerar Bitcoin e outras criptomoedas. Então a pessoa pode investir, comprar um pacote de mineração e dali começar a receber os seus dividendos. Então quando a gente começou isso no final de 2013, começo de 2014, fomos pioneiros no mercado. Não tinha ninguém fazendo isso. E conforme a empresa foi crescendo, eu também acabei crescendo junto com ela. Como é que você se despertou para esse mercado? Porque eu acredito, nós estamos falando aqui sobre desenvolvimento humano, então um dos pontos que eu acredito que é um comportamento é estar atento às inovações, ao que o mercado está oferecendo, ao que o mundo está em transformação. Como surgiu isso para você? Como é que você lidou com tudo isso? Perfeito, Juliano. Eu acredito que você está sempre antenado, igual você falou, é fundamental. Eu percebo que você tem que sempre estudar. Você não pode parar de estudar sobre o que está acontecendo, sobre o que está acontecendo ao redor de você. Então, na época, começo de 2013, eu estava fazendo um curso sobre tendências de mercado. O que vai ser o futuro? O que vai acontecer? E dali a professora explicou que para você encontrar novas tendências de mercado, você tem que procurar basicamente em grupos de pessoas estranhas. Olha só. Tá? Porque as pessoas estranhas, elas criam, são, no meu caso eram os nerds, Não tinha ninguém falando sobre Bitcoin no momento. E eu comecei a mapear esses grupos. E eu encontrei umas pessoas estranhas falando sobre Bitcoin no YouTube. Sensacional. Exato. E dali, meu background é marketing, administração, então para mim fez todo sentido aquilo. E no outro dia eu já comprei. E na ânsia de saber mais sobre Bitcoin, eu percebi que não tinha conteúdo em português. Então eu criei um blog
falei, vou começar a traduzir uns textos aqui, né, sobre Bitcoin. E eu estava minerando Bitcoin na minha casa também. E quando, né, eu percebi todo aquele barulho da mineração de Bitcoin, né, todo aquele trabalho, eu percebi, cara, isso aqui não vai dar em nada. Né? Então ali eu parei de fazer a mineração e daí eu vi que tinha essa empresa Genesis Mining começando. Eu falei assim, vou tentar com eles, né? E dali eu tomei a iniciativa, comprei e escrevi um review, né, uma avaliação no meu blog sobre a Genesis Mining. E aí? E na época, assim, o dono da empresa ainda respondia aos e-mails que recebiam, né? Era uma coisa bem no começo. E o que aconteceu foi que eles fizeram muitas vendas, né, com o texto que eu escrevi. Caramba! Então daí eles entraram em contato comigo, ou eu entrei em contato com eles, né, e dali começou todo esse trabalho que a gente tem desenvolvido junto. Olha só que interessante, esse ponto que você diz, né, aos ouvintes e às pessoas que estão nos assistindo, que eu acredito que as histórias das pessoas que eu estou trazendo aqui para esse meu projeto, a qual eu quero dar muita atenção à reflexão de como é que funciona realmente as coisas. Então você, em 2012, 13, você falou, de 13, atento a alguma coisa nova. Aí você vai em um treinamento sobre tendências, um curso sobre tendências, onde a professora diz, se você quer saber o que o futuro será feito, o que no futuro será feito, esteja atento às pessoas que falam estranho, que fazem coisas estranhas. Então esse é um ponto, acredito que deva dar relevância a esse nosso bate-papo, porque nós estamos num mundo de inovações. E claro, agora em 2018, 5 anos depois, mais do que nunca, ouvir o que as pessoas estranhas estão falando é uma tendência, ou é uma habilidade. Porque o que é estranho hoje, daqui 1, 2, 3 anos, pode ser a coisa do futuro. Esse é um ponto. O segundo é a questão de arriscar. Então, quando você pega e identifica uma gênese, escreve um texto, você monta um blog, ou seja, você arrisca. Então, também é uma característica de um comportamento e uma habilidade de pessoas que acabam agindo para ter resultados diferentes. Iniciativa. Iniciativa, perfeito. E trabalho contínuo também, né? Quando eu criei o blog, né, eu sabia que ele não ia me dar dinheiro na semana, no mês, exato. Perfeito. Mas eu continuei fazendo durante 1 ano até que aconteceu o negócio da Gênesis. 5 anos depois, o blog existe até hoje. Existe até Qual hoje. é o nome do blog? bitcoinnews.com.br. Olha aí, para quem já quer conhecer um pouco mais, bitcoinnews.com.br, vai saber. Todo conteúdo sobre Bitcoin, o que é, como comprar. E você persiste, dá continuidade ao blog. Não é porque você começou com a Gênesis e sei que você tem outras atividades, outros projetos, que você deixou o blog morrer. Continuo, agora mais gerencial, mais administrativo, né? Contratei, comecei a fazer uma equipe de pessoas para fazer o gerenciamento. Perfeito. Algo muito importante também, né, Júlio? Se você quer dar escala aos seus negócios, você não vai conseguir fazer isso sozinho. Você vai precisar contratar. Me diga exatamente disso. Acredito que a gente pode ir por esse ponto, pois quando você cresce, ou seja, é uma ambição de todos nós empreendedores, crescer, né? E aí necessita ter equipe, necessita relações pessoais, delegações. Como foi esse ponto, nessa sua trajetória? Eu acumulo muitas tarefas, né, como você sabe. Então, eu era o Bitcoin News, era a Genesis Mining, eu tinha outro projeto na época também chamado Coin to Learn. E a vida estava muito dura, estava difícil, né? Era trabalho o tempo todo. E eu ficava naquela, será que eu contrato, será que eu não contrato, né? Vou dar esse passo, será que eu vou conseguir pagar o salário dessa pessoa, talvez não valha a pena, né? E aconteceu que eu contratei e foi uma ótima decisão, né? Que hoje o salário dessa pessoa já se paga muito mais, então na verdade foi um investimento, né? E conforme você vai conversando com a pessoa, você vai também aprendendo, né, a lidar mais com as pessoas, a liderar a equipe. Isso também impulsiona muito o seu desenvolvimento pessoal. Qual característica ou virtude, pontos fortes você acredita que um empreendedor deva ter para conseguir delegar e fazer gestão de pessoas?
resiliência, até um pouco de a palavra indiferença, né? Porque não adianta ficar bravo, não adianta, né? Não adianta achar que é pessoal. Você tem que levar tudo na boa, tranquilo, né? Principalmente com essa diferença de culturas, né? Quando trabalhando com pessoas de outras nacionalidades, às vezes a pessoa faz uma coisa que você não entende, mas você não precisa levar aquilo do lado pessoal, né? A gente vem trabalhando durante um tempo já, né, Paulo? E você vai se recordar de algo que eu falo, e nos treinamentos que eu também dou, seminários, palestras, eu gosto de reforçar um fundamento da Prosperi, que é respeitar a opinião das outras pessoas e ter essa habilidade de lidar com pessoas que pensam diferente da gente. Ou seja, acredito muito que tem muito mais gente que discorda das minhas opiniões do que pessoas que concordam. E aí, como é que eu faço? É uma habilidade. Você concorda com isso? Concordo. Paulo, você falou recentemente a respeito das delegações, bem por conta do crescimento do negócio. E eu acredito que isso é bem importante em termos de liderança. Como que você atuou nesse passo da tua trajetória? Gil, quando você vai fazendo que a empresa cresça, né, e conforme você vai contratando pessoas na Rússia, Coreia, né, Estados Unidos, México, a cultura é diferente. As pessoas vão entender a maneira que você fala de maneira diferente, né? Isso não tem como não ser dessa forma, né? Então, o que você tem que fazer, na verdade, é conversar com a pessoa, né? Uma coisa que a gente sempre conversa é fazer perguntas, né? Faça perguntas para a pessoa, né? Para ela mostrar o caminho para a pessoa, né? E colocando ela dentro da cultura organizacional da empresa, né? Então, fazer com que ela se sinta parte de um time global, né? Não porque ela está no México ou porque ela está na Coreia do Sul que ela está isolada lá. Não, coloque ela para conhecer as pessoas, né? Apresente as pessoas para ela, né? Faça com que ela se sinta parte da equipe. Eu acho que é isso a experiência que eu tenho, que tem funcionado muito bem. Muitas pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, certamente deva ter alguns desafios bem nessa situação de lidar com pessoas que pensam diferente da gente. Qual a tua dica para ela? Olha, tenha calma, né? Não leve para o lado pessoal. Isso vai acontecer, não tem como, né? Mas não é porque a pessoa não gosta de você, é a forma que ela se expressa, né? Eu tive um caso na Rússia, Juliano, a gente tinha um parceiro lá, a gente foi numa reunião, né? E esse parceiro começou a gritar com uma pessoa que a gente gostaria de fazer negócio, né? Uma coisa assim totalmente fora do que é esperado, das normas, da etiqueta mínima, né? E dali em diante, né, eu poderia ter ter uma emoção na hora, né, e brigado com ele, mas não, né? Fui pro hotel, tranquilo, né? Pronto, não vamos mais fazer negócio com você, porque você não tem inteligência emocional para lidar com um não. Então, isso realmente acontece, né? E, por exemplo, às vezes você fala com alguma pessoa e ela é mais rígida, né? Ela é mais áspera. Mas não é porque ela não gosta de você, ou que ela tem alguma coisa contra você, né? Às vezes a pessoa só está num mau dia, então realmente você tem que ter calma, né? Olha só que você diz, é muito importante, eu reforço que a inteligência emocional, eu acredito que essa é uma habilidade de excelência a ponto de você conseguir se entender, porque não é outra pessoa que te estressa, é você que se estressa com outra pessoa. Então não são as coisas externas que fazem acontecer o meu desequilíbrio emocional, sou eu que me desequilibro conforme algumas coisas acontecem. E aí você, tratando de relações pessoais, não só na questão profissional, acredito que na questão pessoal também acontece muito disso, né? Dentro da família, entre os amigos, você concorda com isso? Concordo, realmente, né? A gente tem que saber lidar, interpretar a opinião das outras pessoas, né? Ninguém precisa estar certo, né? A gente tem que debater e se precisar encontrar uma solução, vai ser encontrado em conjunto, né? E para que a gente termine esse nosso bate-papo aqui em alta, as pessoas que estão nos ouvindo certamente já devem ter vários insights, dicas. No entanto, dentro dos desafios que você vê em 2018 no seu negócio, no nosso país, ou de certa forma para o universo aí das moedas criptografadas, o que você acredita que deva ser
uns pontos de atenção em termos de relações pessoais, gestão e liderança? Juliano, o Bitcoin estava em $1.000 nessa época do ano passado. Agora ele está em $10.000. Então as empresas cresceram exponencialmente. As empresas não estavam dando conta de tanta gente interessada no Bitcoin. Então muitas dessas empresas atualmente elas estão se expandindo, porque elas viram que elas precisam ter mais mercado, contratar mais pessoas. Então, por exemplo, a Genesis em Munique, ela já tem dificuldade de contratar pessoas, porque realmente você precisa de mais e mais pessoas. Então, quando você for para esses mercados, novos mercados, você fazer a integração dessas pessoas, fazer com que elas se sintam parte de um time global. Eu tenho feito isso já e esse ano eu vou ter esse desafio de abrir novas subsidiárias em outros países e eu quero repetir essa receita de fazer a integração das pessoas, fazer com que ela faça parte da cultura organizacional da empresa e que tem dado certo, eu acredito que tem tudo para continuar dando. Eu disse se é loucura minha ou se fizer algum sentido afirmar que, por exemplo, as pessoas que estão nos ouvindo hoje, se elas se animam a respeito de bitcoins, de moedas criptografadas, se elas tiverem um interesse em saber um pouco mais, podem te procurar. E você fala desse mercado em expansão, será que pessoas que estejam interessadas em crescimento e se envolver nesse mercado, elas poderiam te procurar de alguma forma e trocar ideias com você? Claro, fico à disposição. Para mim é sempre um prazer falar sobre criptomoedas. É realmente uma paixão que, quando eu conheci aquilo, eu fiquei 6 meses assim, pesquisando o tempo todo para absorver tanta informação. E realmente é muita informação. As pessoas não conseguem aprender aquilo facilmente. Então, se tiver uma pessoa que possa trocar figurinha, dar coisa mais mastigada para ela, fico à disposição. Meu nome é Paulo Fiore, pode me encontrar nas redes sociais aí. Nesse vídeo vamos tomar atenção para ter seus contatos, para que as pessoas te encontrem facilmente. Sei que você recentemente esteve em São Paulo, na Google, fazendo palestra, ensinando a respeito de mineração, ensinando a respeito do que você faz, disseminando o seu conhecimento. Isso é muito valioso, então parabéns por isso. E de novo quero agradecer aqui a tua presença, a tua disponibilidade em contribuir com esse trabalho, essa iniciativa que eu estou tendo. De novo, gratidão. Obrigado, Juliana. É sempre um prazer conversar com você e espero repetir a dose em algum outro momento que a gente possa conversar mais sobre liderança, desenvolvimento de pessoas, criptomoedas, empreendedorismo e tudo que a gente tem conversado ao longo dos anos.